irmãos e minhas irmãs, neste retorno gradual que estamos promovendo com muita prudência nessa época de pandemia, celebramos São Pedro e São Paulo, esta solenidade que ela está sendo antecipada para esse domingo, porque a festa mesmo cai no meio da semana. E a igreja no Brasil, para que ninguém descumpra o preceito de guardar a festa, e para facilitar para que os católicos, que a maioria frequenta a missa mais aos domingos, desloca essa festa sempre para o domingo próximo dela, quando ela cai no meio da semana. Por isso nós não estamos celebrando no dia 29, estamos celebrando hoje. É uma questão de facilitar e ajudar os fiéis a viver a fé. Essa festa é celebrada desde o século III, com essa configuração, celebrando São Pedro e São Paulo, apóstolos, juntos, porque eles são considerados as colunas da igreja nascente, aqueles que trabalharam incansavelmente para que essa igreja pudesse se desenvolver, para que esse corpo místico de Cristo pudesse se desenvolver. Eles também representam o colégio apostólico. O que é o colégio apostólico? Nós dizemos que nós somos a igreja apostólica. O que significa isso? Cristo escolheu os 12 apóstolos e os formou. Toda a revelação e a doutrina foi ensinada aos 12 em 3 anos de formação e de vida pública que Cristo teve com eles. Depois esses 12 transmitiram tudo isso para a igreja, para a comunidade. E a partir daí, esses 12 foram nomeando sucessores. E a igreja foi nomeando sucessores dos apóstolos, os bispos. Então essa é a garantia de que nós ainda permanecemos na igreja de Cristo, porque nós temos a sucessão apostólica, tanto para os bispos como para o vigário de Cristo, os papas. Bem, tendo conhecimento disso, é interessante também nesta solenidade nós olharmos para o testemunho de São Pedro e de São Paulo, porque para celebrar os santos na igreja não é simplesmente cumprir uma devoção. O santo ele está apontando para Cristo. E o santo, na maneira como ele viveu, ele está nos ajudando e dando um estímulo para que nós também vivamos a nossa fé. É por isso importante olhar para a vida do santo. Considerar, por exemplo, São Pedro, que era pescador, um homem simples, um homem humilde. Considerar a sua espontaneidade, que às vezes ele falava coisas naquele arrobo, no entusiasmo e depois não dava conta de cumprir. Considerar que muitas vezes, muitos de nós somos assim. Considerar que tanto Pedro como também os outros discípulos, com exceção de São João, foram medrosos. Na hora que a coisa mesmo ficou feia, eles fugiram, Pedro negou. Considerar as mancadas de São Pedro, quantas mancadas o Evangelho narra. E o Cristo teve paciência de conduzi-lo. Considerar a fragilidade da fé de São Pedro, que depois vai amadurecer em Cristo. E olhar para tudo isso é perceber que São Pedro não era um homem mau, nem um grande pecador incorrigível. Era um homem bom que precisava crescer, que precisava amadurecer a fé.
e que muitas vezes nós também somos pessoas boas, mas que precisamos crescer, amadurecer a fé. A mesma coisa olhar para São Paulo. Ele, um estudioso, ele próprio fala, dá testemunho de si, que era um judeu praticante, zeloso das leis judaicas. Então também não era um homem mau, tinha suas convicções, mas vivia uma fé distorcida. Vivia de uma maneira distorcida a fé, inclusive respirando ódios contra os cristãos, perseguindo os cristãos. E perceber que também muitas vezes na nossa vida, apesar de sermos pessoas boas, vivemos às vezes a nossa fé de uma maneira equivocada, pouco profunda, que também é necessário uma conversão aí. Por isso, o encontro com o amor e com a verdade de Deus transformou a vida de Pedro e de Paulo. Ambos viveram um processo de conversão, que não foi uma coisa que aconteceu da noite para o dia. Pedro, aos poucos, vai perdendo o medo. Pedro se arrepende. Pedro deixa tudo. Pedro, de medroso, torna-se corajoso, um homem sábio. Paulo, de perseguidor, se torna propagador da fé, fundador de comunidades, que também deixa a mentalidade antiga, a mentalidade judaica. Reconhece que naquela mentalidade ele precisava amadurecer, como de fato amadureceu. Então ambos passaram por um processo de conversão. E nós também precisamos passar por um constante processo de conversão nas nossas vidas, no dia a dia. Olhemos para São Pedro, que, como disse no início dessa homilia, tantas vezes deu mancada, foi corrigido, foi orientado e foi perdoado por Cristo. Quantas vezes na nossa caminhada, meu irmão, minha irmã, nós também não damos as nossas mancadas, não metemos os pés pelas mãos, e precisamos da correção amorosa de Deus, não para nos castigar, mas para nos orientar, para vivermos melhor e sairmos do erro. Lembremos do episódio do Monte Tabor, o quanto Pedro ali foi egoísta. Quando viu ali a transfiguração, apareceu Moisés e Elias, e ele ainda deu uma puxadinha de saco. Olha, vamos fazer 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés e para Elias. E claro, ele quer ficar em uma dessas tendas, o esperto. Não era nada disso que Cristo queria. Lembremos quando ele se aproxima de Cristo e pergunta: Senhor, quantas vezes devemos perdoar? E ele põe o limite, até 7 vezes. E mais um puxão de orelha que ele leva: não, Pedro, 70 vezes 7. E ele vai aprendendo, e ele vai convertendo a sua mentalidade, vai mudando a partir desse contato com Cristo. Lembremos ali também, agora no Evangelho, esse episódio em Cesareia de Filipe, que primeiro ele acerta, quando Jesus pergunta: quem eu sou? A profissão de fé. Tu és o Cristo de Deus. Acertou. Mas depois, quando Jesus fala da paixão e morte, aí ele já chama Jesus num canto e começa a dizer: Senhor, isso não te aconteça, peraí, não é desse jeito, que Deus te livre. E Jesus diz um nome feio para ele: aparta-te de mim, Satanás, porque tu não pensa como Deus, tu pensa como os homens. Puxão de orelha. Ele foi aprendendo. E a nossa caminhada também precisa ser assim.
A gente vai aprendendo e amadurecendo na fé, vai tendo uns tombos, umas quedas, às vezes não sabe direito como caminhar, mas o importante é deixar-se orientar, deixar-se conduzir, deixar-se corrigir por Cristo, por sua igreja, pela palavra de Deus. E pensa que acabou as mancadas aí? Eu ainda não falei da pior. Quando Jesus foi preso, estava sendo espancado lá, Pedro negou ele 3 vezes, mas a paciência de Deus com Pedro, isso reflete também a paciência de Deus conosco, a misericórdia que Deus tem para com cada um de nós, e que Ele não está aí para nos condenar, mas quer sempre restaurar a nossa vida. E como Pedro, precisamos confiar nessa misericórdia de Deus e nos voltarmos para Ele e deixar Deus realizar em nós um processo de conversão. Com São Paulo, quando era aquele fariseu que praticava a lei cegamente, era arrogante, era orgulhoso, gostava de julgar os outros e de achar que sabia tudo. E Deus foi converter o coração de São Paulo também. Deixemos o Cristo também nos tirar da nossa arrogância, do nosso orgulho, do nosso querer julgar os outros. Paulo usava a fé para odiar. Tremenda contradição. Quem vive a fé e quem crê em Deus não odeia, nem julga os outros, mas muito pelo contrário, quanto mais essa fé é viva em mim, mais eu amo, mais eu perdoo, mais eu sou tolerante, mais eu acolho, claro, com correção, mas a correção não é um ódio, a correção é para o bem do outro, porque eu quero o bem do outro. Então Paulo vai passar também por essa transformação, a partir da experiência com Deus. Ele vai sair desse orgulho, desse ódio, desse julgamento, dessa visão distorcida da fé, dessa fé mal direcionada. E é no caminho de Damasco, quando ele sofre aquela queda, cai por terra, a luz de Cristo o ilumina, a voz do Senhor, que também é a sua palavra, é dirigida a ele, e ele vai passar por um processo de conversão, que inclusive envolve a comunidade, a igreja, porque é Ananias que vai rezar por ele, depois que ele está ali, já em Damasco, e tem uma visão de que Ananias viria ajudá-lo. Depois ele passa 15 dias ainda com São Pedro, em Jerusalém, crescendo na fé, e ele não saiu logo pregando Jesus. Ele diz, no testemunho pessoal dele, que ele levou 3 anos ainda, vivendo um processo de amadurecimento da fé, de conversão. Por isso, meu irmão, minha irmã, a caminhada do cristão é assim. Nós precisamos estar abertos a esse amadurecimento na fé. Nós não sabemos tudo de Deus, e nem sabemos tudo de igreja, e nem sabemos tudo da vivência da fé. Isso nós vamos aprendendo e vamos nos convertendo e vamos amadurecendo à medida que caminhamos, assim como São Pedro, assim como São Paulo. Festejar esses 2 santos é aprender com eles esse movimento de conversão, de abertura para Deus. Foram homens que se deixaram tocar pela graça de Deus. Foram homens que se arrependeram dos seus erros. Foram homens que repensaram as suas vidas à luz da verdade da palavra de Deus. Foram homens que se dedicaram em vivenciar a fé. Foram homens que enfrentaram obstáculos, desafios, dificuldades, problemas, perseguições. E a fé foi amadurecendo, eles não esmoreceram, muito pelo contrário, apoiaram-se cada vez mais em Deus.
Por isso a nossa fé também precisa amadurecer dessa maneira. Eram homens de ação, mas também eram homens de oração, de intimidade com Deus, de busca constante de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, festejar São Pedro e São Paulo nos deveria fazer nos perguntarmos, uma pergunta para cada um de nós: como está o meu processo de conversão? Como está o processo de conversão da tua vida em relação à palavra de Deus, em relação à sua verdade, à sua doutrina? Tudo isto é importante na sua vida? Tudo isso tem peso na sua vida? Assim como influenciou a vida de São Pedro e São Paulo, para eles irem aos poucos mudando a palavra, o ensinamento de Deus influencia a minha vida, eu levo ele a sério, eu busco ter contato diário com tudo aquilo que é de Deus, eu alimento isso no meu interior para que eu possa viver um processo de conversão. E se eu tenho contato, esse conteúdo da fé, ele provoca em mim uma inquietação positiva, no sentido de fazer brotar em mim um desejo de ser melhor, no sentido de fazer brotar em mim um desejo de combater o pecado, no sentido de fazer brotar em mim um arrependimento dos meus erros, no sentido de fazer brotar em mim um querer fazer o bem, no sentido de fazer brotar em mim a prática da justiça, no sentido de fazer brotar em mim a prática do perdão, no sentido de esse conteúdo da fé me converte, vai mexendo comigo, me fazendo amar e me sacrificar e servir a Deus e ao próximo, mexe comigo ao ponto de fazer eu ter uma vida de oração diária, mexe comigo ao ponto de eu procurar a confissão, mexe comigo ao ponto de eu ser fiel à Santa Missa e à comunhão. Esse conteúdo da fé mexe comigo e eu tenho contato com ele no sentido dele me converter para que eu me torne um filho melhor, uma filha melhor na minha família, para que eu me torne um pai melhor, um esposo melhor na minha família, para que eu me torne uma esposa melhor e uma mãe melhor na minha família. Esse processo de conversão está acontecendo na sua vida a partir desse contato genuíno com a palavra, com a doutrina, com o ensinamento de Deus, assim como São Pedro e São Paulo, à medida que foram tendo intimidade com Deus, foram tendo as suas vidas transformadas, renovadas, porque se Deus fez isso com eles, certamente quer fazer isso comigo e com você. Como está o meu processo de conversão? Será que eu abandonei o meu processo de conversão? Ou será que eu estagnei, eu parei, eu não estou mais caminhando? Ou ainda, eu nem sequer comecei? Ou quem sabe eu regredi, eu estava progredindo e agora engatei uma marcha ré? Como está o meu processo de conversão? Que inclusive, meu irmão, minha irmã, dura a vida inteira. A vida inteira é tempo de conversão. A vida inteira é tempo de se deixar conduzir e orientar e corrigir pelo amor misericordioso de Deus. E digo para você, conversão não é só uma questão de cumprir tarefas. Conversão não é só uma questão de cumprir preceito. Conversão não é só uma questão de cumprir ritos, normas e leis. Se conversão fosse isso, seria muito fácil, seria muito simples e seria ao mesmo tempo muito superficial, muito frágil. A conversão brota do nosso interior, a partir da acolhida da verdade de Deus. A fé em Cristo acolhida e conhecida por nós e vivenciada deve renovar a nossa vida, mudar a nossa visão de mundo, transformar o nosso comportamento, atitudes e valores. Isso é conversão. E acima de tudo, nos levar a amar
nos levar a perdoar e pedir perdão, nos levar a nos sacrificarmos e servirmos, nos levar a fazer o bem, a praticarmos a justiça, a sermos honestos, bondosos, tolerantes, misericordiosos, a termos equilíbrio, sem fanatismo, mas também sem desleixo, a termos bom senso, a superarmos os medos, as dificuldades, os problemas, a termos paciência e sermos em tudo isso humildes. Tudo isso Deus operou na vida de São Pedro e São Paulo e deseja operar na minha e na sua vida. Como é que está o seu processo de conversão? Retome ele urgentemente, ou continue ele urgentemente. A intimidade com Deus precisa te levar a um contínuo processo de conversão para a tua santificação e para a tua salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.